Então, gente, hoje a gente vai falar de campo elétrico. Vamos falar um pouquinho da definição operacional do campo elétrico. A gente vai falar também do campo elétrico agindo sobre uma carga pontiforme, né? O vetor campo elétrico e as linhas de força. E, por fim, a gente vê o campo elétrico uniforme. Tá bom? O Enem, se eu não me engano, ele cobrou uma ou duas vezes só até hoje campo elétrico. Eu acho, se eu fosse para apostar nessa parte da eletrostática, eu acho que o Enem tem mais chance de cobrar campo elétrico esse ano ou ainda força elétrica, tá bom? Acho que ele não vai cobrar nem potencial elétrico, mas a gente vai ver na próxima aula. E nem essa parte da eletrostática do início lá, que ele cobrou no passado, né? Então, assim, eu acho que é legal cobrar uma questão de campo elétrico, dá pra gente fazer muita coisa com essa matéria, dá pra fazer bastante questões contextualizadas. Então, assim, acho que é uma aula importante hoje. E é uma aula bem curtinha. Tem 4 negócios aqui, mas cada um desses é um slide. Então, assim, é bem curtinha a aula. Mas é uma aula bem interessante. Mais uma vez, na aula de hoje, eu vou tentar fazer vocês enxergarem o macro para enxergar o micro. Então, a gente vai ver um pouquinho de física daquela parte do Newton, tá? Vou dar um spoilerzinho da aula, da matéria que vocês vão ter com o Gui Xavier aqui. Mas eu acho que é mais fácil vocês associarem assim para entenderem campo elétrico. Tá? Se eu tivesse aprendido assim, eu teria aprendido de verdade, tá? Esse tipo de coisa que eu vou ensinar vocês foi a forma que eu, Gustavo, desenvolvi quando eu estava estudando campo elétrico em casa sozinho, porque com o professor eu não conseguia entender. Enfim, vamos lá. Primeira coisa, campo elétrico. Cara, o que é campo? Campo elétrico a gente sabe, tem a ver com eletrização, tal, elétron e tal. Mas o que é campo? Na física, forças de campo são basicamente coisas que a gente, vamos falar assim, bem chulo. São coisas que a gente não precisa tocar para a gente influenciar. Por exemplo, se eu jogo uma pedra, se eu tô aqui no prédio, tá? Aí eu solto uma pedra aqui. Val, joga ela aqui. Bom, se você tem mais de 2 anos de idade, você vai saber que a pedra vai cair, né? Tudo indica que ela vai cair. Vai cair. Ela vai cair, não vai cair. Por que ela cai? Bom, se você tem um pouquinho de noção, você vai falar por conta da gravidade. Ah, porque a gravidade faz ela cair. Ou então, porque ela tem peso. Ah, porque ela tem massa. Beleza. Vamos falar que a gravidade faz ela cair. Tá? Bem, bem chulo. Então, a gravidade faz ela cair. Mas o que é a gravidade? A gravidade é uma. Quem sabe me dizer? Hoje eu vou fazer uma aula bem participativa, tá? Vou esperar vocês me responderem. Quem sabe me dizer o que é a gravidade? Vamos fazer assim, eu vou dar opções para vocês. A gravidade é uma força, a gravidade é uma aceleração, a gravidade é um campo, a gravidade é uma invenção dos terras redondistas para mentir para a gente, terraplanista, sobre a aceleração. A Mili falou força de atração, a Júlia falou força. Então, é complicado. Por quê? Porque a gravidade, ela pode ser tanto aceleração quanto força de atração ou força também, né? Força de atração é força. Quando vocês estudam, eu falei isso na última aula, né, da força gravitacional, G, que era G. Olha, minha canetinha tá funcionando. Ó, aproveita, gente, para tirar a print. Vamos ver até quanto que vai durar. Lembra da força da gravitacional é Gmm sobre d ao quadrado. Só que, quando vocês estão estudando lá no Newton, ele vai falar para vocês isso aqui, ó. Força é igual a massa vezes aceleração. E aí, quando essa aceleração aqui for a gravidade, você tem que força. Opa, já antecipei o que eu ia fazer depois. Força é igual a m vezes g. E m vezes g, vocês vão ver com o Gui Xavier, que m vezes g é peso. É a força, peso. Nesse caso aqui, o G é a aceleração. Mas nesse caso aqui, a força gravitacional, que também pode ser igual ao G, é uma força. Então, assim, nesse meu exemplo aqui, eu vou falar que é a aceleração da gravidade. Eu vou falar que a gravidade é uma aceleração, tá bom? Nesse exemplo aqui. É bem, bem complexa essa paradinha, né? É uma aceleração. Por que uma aceleração? Porque nesse caso, a pedra eu soltei, ela estava em repouso na minha mão, e eu solto. Aí ela passa a se movimentar. Se ela passa a se movimentar, tudo que está em repouso, por exemplo, esse caixote, e depois ele passa a movimentar, significa que ele recebeu, vamos dizer assim, a aceleração. Ele está acelerado. Beleza? Então, se a pedra estava em repouso e passou a movimentar, ela
está sob a ação de uma aceleração, que nesse caso é a aceleração gravitacional. Então, vamos lá. Só mais uma perguntinha aqui agora. Opa. Tem alguma coisa tocando na pedra, gente, quando ela está caindo? Depois ela vai estar aqui, né? Não, né? Não tem nada tocando na pedra. Eu não empurrei a pedra para baixo, eu soltei ela. Então não tem nada tocando nela. Mas por que ela está caindo, então? Porque ela está sofrendo a ação da força, nesse caso força, depois que ela já entrou em movimento, força gravitacional, né? Ou aceleração, enfim. Mas não está tocando. Então ela está sobre a ação, olha só, sobre a ação do campo gravitacional da Terra. Beleza? Campo. Então, campo, bota uma coisinha na cabeça. Campo na física significa, sei lá, interação, força, aceleração, não importa. É uma grandeza que eu não preciso necessariamente tocar. Tá bom? Eu não preciso tocar. Então, a gravidade é um exemplo de uma grandeza de campo. Campo gravitacional. Vocês já devem ter ouvido falar disso, né? Beleza, então campo elétrico é a mesma coisa. Eu não preciso tocar necessariamente, pode ser que venha a tocar no gerador do campo, beleza? Outra palavra, já que eu falei gerador, quem que gera a gravidade, gente? Vocês sabem me informar? Quem responder Deus, na minha visão, tá certo também. Só que na física, quem que gera a gravidade? Vocês sabem me informar? O que que gera? Quem que criou? De onde que surge isso? Isso surge do nada? Nada surge do nada, né? A gente já viu isso com Lavoisier. E aí? Vocês sabem me informar? Vou esperar vocês responderem de novo, porque eu sou chato hoje. Universo? A Júlia respondeu universo. Cara, isso é uma boa resposta, Júlia. Chutei. Foi um chute legal. Eu perguntei, Caio, quem gera ou o que gera a aceleração da gravidade ou a força gravitacional? De onde que ela surge? Quem pariu ela? Quem pariu a aceleração da gravidade ou a força gravitacional, enfim. Tempo na tela. Quem acertar já sabe que vai ganhar, né? O Caio sabe, quem acerta na minha aula ganha as coisinhas, hein? Vocês não vão responder, gente? A força? Por que que a pedra caiu? Digo, eu sei que é por conta da gravidade, mas assim, de onde que veio esse negócio da gravidade? Eu acho que eu não vou esperar vocês responderem, não, porque essa eu acho que é uma pergunta difícil mesmo. Eu vou responder para vocês. Difícil, né? Quem gera a gravidade é a Terra. Tá bom? A Terra gera a sua gravidade, assim como os planetas geram a sua gravidade. Tá bom? Por que isso? Por conta lá da interação das massas. Beleza? Ó, fiz aqui a Terra, ó. Tá vendo? Aqui está o centro da Terra. Quer dizer, sim. Então, as coisas, quando você solta, elas vão pro centro da Terra. Isso aqui vocês vão ver com o Gui Xavier, tá bom? Então, vamos lá. Um planeta gera a sua gravidade. Vamos falar assim, um corpo grandão gera a sua gravidade. Beleza? Então, seria o núcleo. Não, não é o núcleo. É a massa da Terra. Tá bom? É a massa da Terra. A massa dela está distribuída por ela, só que ela está muito concentrada no núcleo, né? O núcleo é bem denso, que a gente estuda, né, lá na geografia. Então, a Terra gera a sua gravidade. Por exemplo, se eu tiver aqui a Terra, ó, e eu soltar uma bolinha aqui, ela vai ir para o centro. Se eu soltar ela aqui, ela vai para o centro. Por isso que as coisas caem no chão, porque o chão está direcionado para o centro, né? Beleza. Então, a Terra gera a sua gravidade. O campo elétrico é a mesma coisa. Alguma coisa vai ter que gerar ele. Beleza? E o que, que vai gerar esse campo elétrico? Uma carga. Uma carga elétrica gera o seu campo elétrico. Beleza? Então, vamos lá. Campo elétrico nada mais é que uma força de campo, assim como a gravidade, que é gerado por uma carga carregada, positiva ou negativa. Aqui é pleonasmo, né? Se é carga, é óbvio que é carregada. Não, se bem que tem carga neutra. Ignora isso, não é pleonasmo. Carga carregada positivamente ou negativamente. Tá bom? Assim como lá na força gravitacional, é mzão, mzinho, constante, d ao quadrado. Esse mzão gera a sua gravidade, esse mzinho gera a sua gravidade. Por isso eles interagem, beleza? Porque ambos têm massa. Nesse caso aqui não vai ter massa, né? A gente está falando de eletricidade. Então o que, que vai gerar?
carga elétrica. Então vamos lá, vamos falar do peso um pouquinho. Peso é massa vezes gravidade. Se eu quiser isolar a minha gravidade, eu vou encontrar ela, não vou? Então passa o m dividindo. Então minha gravidade, que é um campo, é peso sobre massa. Não é isso, gente. O que é o peso? O peso é uma força. E a massa é a que eu falei para os meninos ano passado, é a dificuldade de alterar a inércia dos corpos. Ah, não entendi nada, relaxa, isso aqui não é nossa matéria agora. Então, o campo gravitacional é força por massa, tá bom? De um corpo, beleza? Por exemplo, vou pegar um exemplo. Eu tenho uma pedra que tem peso de 70 newtons. Se a gravidade vale 10, a massa dela vai valer 7 quilos. Como que você sabe? Passa aqui, ó, 70 igual a m vezes g. Se a gravidade é 10, tá? Tô falando que é 10 porque geralmente os exercícios vão considerar como 10. 70 é igual a 10 vezes m. E aí você encontra a massa igual a 7 quilos. O que eu tô querendo mostrar com isso? Cara, campo elétrico é a mesma coisa. Força sobre massa. Campo elétrico, então, vai ser força. Tem massa? Não, a gente está trabalhando com carga. Então, força sobre carga em módulo, porque não importa se é negativo ou positivo. Isso me dá o quê? O campo elétrico. Não é igualzinho isso aqui? Não é igualzinho? Um é força sobre massa, campo gravitacional. Um é força sobre carga, campo elétrico. Manjaram ou não manjaram? Foi assim que eu aprendi, estudando em casa, porque meus professores não falavam assim para mim. Então, lembra, gente, na física, a física relaciona tudo, velho. É tudo igualzinho. O Coulomb copiou o Newton. Falei isso pra vocês na aula passada sobre força elétrica. Ele não copiou a força gravitacional com a força elétrica? Ele copiou o campo elétrico também, velho. Na real, eu não sei se foi o Coulomb que desenvolveu o campo elétrico, mas enfim. Então, se força é massa vezes aceleração, então força elétrica também é massa vezes aceleração. Só que nesse caso eu não tenho massa, eu tenho carga. Vezes, no caso aqui, a campo de aceleração, né? Então, campo elétrico. E aí eu boto um Coulomb aqui, porque não tem força negativa, mas tem carga negativa, então eu não posso ter isso. Beleza? Beleza. Então, beleza, a gente entendeu o que é campo elétrico, né? Campo elétrico é o campo de atuação que uma carga vai gerar. Como isso? Ó, aqui tem os desenhos, eu vou fazer outro desenho aqui. Se eu botar uma carga, Qzão aqui, positiva, ela vai gerar um campo elétrico. Esse campo elétrico ele vai ser para fora, que a gente chama de divergente, em todas as direções. Tá vendo que está sendo em todas as direções para fora? A setinha está apontando para fora? Isso aqui é o vetor campo elétrico. Todos para fora, ó. Tem aqui para trás também. E tem lá para dentro do quadro e para fora do quadro. Então, em tridimensional, tá bom? Isso é o campo elétrico. Onde eu colocar uma carga aqui de prova, essa carga vai interagir com esse campo elétrico. Assim como se eu jogo uma pedra para cima, ela interage com o campo gravitacional da Terra e cai. Então ela está interagindo, ó, interação. Então está gerando uma força, que nesse caso é a força peso. Por quê? Porque o peso é massa da pedra vezes gravidade. Perceba também, ó, massa da pedra, não da Terra. Beleza? Então vamos lá. Então, se eu botei aqui um vetor campo elétrico, o quê? Positivo. E eu já sei que é para fora. E o negativo vai ser para dentro, mas relaxa. Se eu boto uma carga de prova aqui, ó, Qzinho, o que vai acontecer? Se essa carga for positiva, gente, positivo com positivo, o que vai acontecer? A força elétrica vai ser para fora. Por quê? Repulsão. Cargas iguais se repelem. Lembra disso? Então, a força elétrica vai ser para fora. E se eu fizer isso, agora, continua aqui com o Q+, tá? A carga que está gerando o campo é positiva. E agora eu boto uma carga de teste negativa. Positivo com negativo se atrai. Dessa vez a força elétrica vai ser para dentro. Vamos dizer assim, para dentro, não? Para dentro, né? Não vai para dentro, na direção da carga aqui, geradora do campo elétrico. Tá bom? Por que isso? Porque negativo com positivo se atrai, positivo com positivo se repele.
Belezinha, belezura? Tá. Isso para carga positiva geradora do campo. E se a carga for negativa? A única coisa que vai mudar é que para a carga negativa, o campo, a gente fala que é convergente. Ele entra. Opa. Ele entra. Aqui, ó. Tá vendo que a setinha tá apontando agora para dentro dele? Essa é a única diferença. Então, o que você vai lembrar para mim? Campo elétrico gerado por carga positiva sai divergente para fora. Negativo entra para dentro, convergente. Beleza? Lembra lá do filme daquela mulherzinha lá, do divergente convergente. Tá? E aí a interação é a mesma coisa. Se aqui é uma carga negativa, quando eu botar uma carga de prova positiva, vai atrair. Quando eu botar uma carga negativa, vai repelir. Só isso. Mas o módulo é a mesma coisa, o módulo da força, tá bom? Se for 30 newtons aqui e estiver pondo nas mesmas condições, aqui vai ser 30 newtons também. A diferença aqui para fora e o outro para dentro. Bom, então lembra, mais uma vez, que campo elétrico é força elétrica. Por que força elétrica? Porque a gente está trabalhando com elétrica, né? Dividido pela carga. Onde esse Qzinho aqui é a carga de teste, tá? No meu desenho aqui, ó. Por exemplo, aqui positivo, tal, tá saindo o campo elétrico. E eu boto uma outra carga aqui. Qzinho, sei lá, positivo também. Esse Qzinho aqui é aqui. Assim como lá na pedra, ó, peso, gravidade é peso sobre massa. O peso da pedra e a massa da pedra. Você encontra a gravidade. Tá bom? Vocês conseguiram entender, gente? Conseguiram ver a relação de campo elétrico com campo gravitacional? E aí tem uma fórmula de vocês lembrarem muito bem disso, que é vocês olharem o sistema internacional do campo elétrico. Qual que é o sistema internacional de força? Vocês lembram? O força é dado em qual unidade de medida no sistema internacional? Quem sabe? Força. Ah, não tô lembrando. Lembra para mim quem que foi o maior físico da antiguidade? Isso mesmo. Física clássica, perdão. Newton. E a carga Q é dada em quê? Em qual unidade de medida do sistema internacional? Carga Q. Qzinho. Ou Qzão, não importa. Vocês vão lembrar dessa? Quer lembrar? Lembra do cara que copiou o Newton. Quem copiou o Newton? Fui eu? Queria ter sido eu. Coulomb, isso mesmo. Então, campo elétrico é dado em Newton por Coulomb. Tá? Esse mesmo. Coulomb. Esse mesmo. Ou tem um U antes? Ah, nem sei. Enfim. Newton por Coulomb, tá? Aí se você lembrar, por exemplo, ele vai te dar. Considere a carga tal. E o campo elétrico gerado é 3 vezes 10 a menos 9 Newton por Coulomb. Cara, olha aqui a resposta do exercício. Newton por Coulomb. Newton é força, Coulomb é carga. Aí você lembra que não existe negativo, então você bota um módulo. Acabou, velho. Acabou. Ele vai te dar a força, vai te pedir o Coulomb, ou ele vai te dar o Coulomb e vai te pedir a força. Acabou, velho. Não tem caô. Eu já falei, eu faço física assim, velho. É muito simples. Porque vocês esquecem disso aqui. Vocês acham que isso aqui não é importante. Isso aqui é a mais importante, velho. Isso aqui que define a regra do jogo. Enfim, lembra? Positivo sai, negativo entra. Agora, carga putiforme. Agora a gente vai analisar a carga em si. Aqui faltou um módulozinho, né? Faltou um módulozinho aqui, depois eu conserto antes de mandar para vocês. Tem um módulozinho aqui. Por que tem um módulozinho? Porque na hora de fazer lá eu não posso ter força negativa, então também não posso ter carga negativa. Beleza? Aqui tem um textinho, mas enfim. O que a gente vai fazer agora? Se eu já sei que é força sobre carga, eu posso abrir essa força aqui, não posso? Porque eu ensinei vocês como abrir essa força aqui. Lembra que a força, o Newton copiou, o Coulomb, perdão, copiou o Newton. Então a força é como se fosse a mg sobre d ao quadrado. Só que nesse caso eu vou usar carga. Então fica K, que é a constante, módulo de Qzão vezes Qzim sobre d ao quadrado. E o Qzim tá aqui também, né? Então, Qzim aqui. Cara, o que você tá vendo aqui? Você tá vendo o Qzinho em cima e embaixo, não tá vendo? Então passa o facão nesse trem aí. Vapo. Tá? Você pode fazer isso.
Então, o campo elétrico, eu posso calcular ele também usando isso aqui, ó. Sobre R ao quadrado, ou D ao quadrado, tanto faz. Pô, D ali, porque eu usei o D ali. Aqui a R, mas R e D é a mesma coisa, tá? Distância entre as cargas. Então, campo elétrico, além de ser F sobre Q, ele também é isso aqui se você abrir a fórmula da força elétrica. Tá bom? Ensinei vocês aí de onde que vem essa continha aqui. Lembra para mim que o K é 9 vezes 10 a nona no vácuo, geralmente vai ser isso. Se o exercício não te der, provavelmente você não vai precisar, mas se você fizer um monte de exercício aqui, entra na cabeça, porque é bem fácil, ó, 9 aqui, 9 aqui. O Q? O que é esse Q aqui? Esse Q aqui, gente, é a carga que está gerando o campo elétrico. É o Qzão, tá vendo que tá maiúsculo? É o Qzão, é o que está gerando. No meu exemplo, eu fiz ele aqui, ó, no lado esquerdo. Tá? Se for positivo, para fora. Então, esse Q aqui, então, se ele falar para mim que é 3 Coulomb, uma carga gera um campo tal. Qual que é esse campo? Sabendo que ele vale 3 Coulomb a carga. Pronto, é esse Q aqui. Tá? Aí você faz vezes 3, aí você põe positivo, se tiver negativo você põe positivo. Aí ele pergunta, qual o valor do campo a 5 metros de distância da carga? Cara, a distância é o quadrado, então 25. Pronto, acabou o exercício. É isso, cara, não tem caô. Beleza? Aí aqui eu repeti que o campo elétrico é Newton por Coulomb. Essa expressão nos mostra que o campo elétrico depende da carga geradora. Isso aqui é muito importante, ó. A gravidade, deixa eu perguntar a vocês. A gravidade, ela depende da sua massa? Você cair no chão depende da sua massa? Quando eu falo assim, depende, eu falo assim, o valor, o 10 metros por segundo ao quadrado. Ele depende de sua massa? Ele vai mudar se for um elefante de 1 tonelada ou uma pena de 0,01 grama? Não vai mudar, não vai? Esse 10 continua 10. Então, o que eu tô falando? Que quando você faz isso aqui, ó, peso é igual a massa vezes gravidade, essa massa aqui não influencia nessa gravidade aqui, tá? Ela não influencia. Ela influencia no peso, mas na gravidade ela não influencia. Então, por que que você acha que quando eu faço isso aqui, ó, melhor, vamos fazer o campo elétrico aqui. Força elétrica sobre carga. Você acha que a carga vai influenciar na força elétrica? Não, não vai. E o melhor, você acha que esse Q vai influenciar aqui? Essa é uma boa pergunta, né? Talvez você me responda que sim. Por quê? Porque está numa fração direta aqui. Ah, professor, está numa fração. Elas são inversamente proporcionais, então influencia sim. Não, não influencia. Esse campo elétrico, ele não é influenciado pela carga teste. Ele é influenciado pela carga Qzona geradora. Por quê? Porque se eu abrir esse força elétrica, esse Q vai cortar. Em algum momento ele vai sumir. Se ele não tá, ele não importa, tá bom? Então, se você abriu a fórmula e chegou nisso aqui, ó, você tá vendo o Qzinho aqui? Não tá, né? Então ele não influencia. Quem que influencia? Quem influencia é a carga geradora. Quem influencia é a constante do vácuo. Quem influencia é a distância que a carga geradora tá, mas não a carga geradora em si, tá bom? Então lembra, como que você faz para lembrar disso? Você fala assim, cara, o meu peso, a minha massa, vai influenciar na gravidade da Terra? Não, não vai influenciar em nada. A gravidade da Terra continua sendo os 10 vezes 10 metros por segundo quadrado. Então, por que que uma carguinha de teste que eu botar aqui, onde já tem um campo elétrico de uma outra carga, vai influenciar esse campo elétrico? Não influencia. Então, como que vocês fazem para lembrar? Lembra do peso, porque o peso é mais fácil, né? Peso é igual massa e gravidade. Você escuta isso desde o primeiro ano. Peso é massa vezes gravidade. Aí você bota lá na sua computador, se não tiver lembrando, você bota lá no caderno. Peso é massa vezes gravidade. Beleza. O que é gravidade? Gravidade é campo. Opa, eu quero campo elétrico. Se eu quero campo, eu vou isolar a gravidade. Isola a gravidade. Peso sobre massa. O que é peso? Ah, peso é força. É bom que você vai revisando as outras matérias, ó. E a massa? A massa é uma característica do corpo que está sendo testado. Beleza, então gravidade é isso. O campo elétrico é o quê, então? É força também, só que nesse caso é força elétrica. E o que está sendo testado? A carga de teste. Beleza. Aí, se você lembrar da força elétrica, você abre ela, que você chega nisso aqui, tá? Ah, não consegui lembrar. Estou no exercício e li lá que o campo elétrico tem sistema internacional, unidade de medida é Newton por Coulomb. Newton é força, mas não é qualquer força. É elétrico, então tem que ser força elétrica. Coulomb. Ah, Coulomb é carga.
Pronto, velho. Você achou sua fórmula de campo elétrico. Difícil? Difícil, né? Acho que é difícil. Gente, vocês tiveram alguma dúvida? Eu tô com medo de estar atropelando vocês. Eu também tenho medo de ser muito lento também. Essa vida de professor é difícil, velho. Ganha tão pouco. Eu acho que eu vou pedir um aumento no meu salário. Tô zoando. Vocês tiveram dúvida não, né? Se tiver, vocês me interrompem aí, abre o microfone, grita, dá um de doido que eu removo vocês da ligação, achando que é esse cara lá. Enfim. Isso aqui eu já falei, então eu vou fazer bem rapidinho. Quando o campo for gerado por uma carga positiva, ele é divergente, ele é para fora. Tá vendo a setinha saindo? Quando ele for negativo, vai ser para dentro. Se eu tiver dois positivos, um positivo e um negativo, perceba que ele sai do positivo e ele entra no negativo. Aí você cria tipo esses negócios aqui, ó, um entrando no outro, tá vendo? Agora, se for dois iguais, por exemplo, dois positivos, ele sai aqui e ele sai aqui. Então não entra em ninguém. E se for puxando para cá e puxando para cá, entendeu? Ficaria uma briga feia aqui, ó. Manjou? Ficaria mais ou menos isso aqui. Manjaram? Mas ficaria esse buraco aqui no meio, do mesmo jeito. Tá bom? Observação. Na imagem as linhas estão representando em duas dimensões, mas na realidade são três dimensões, né? Como eu falei, tá aqui, mas ele tá para dentro do quadro, saindo para dentro e saindo para fora também. Saindo para dentro, vocês nunca viram, né? Pois é, aí, ó, saindo para dentro. Outra coisa. Quanto mais próximo aqui, ó, tá vendo que essas linhas aqui estão bem próximas e essas daqui estão bem afastadas? Quanto mais próxima, mais intenso é esse campo elétrico. E faz sentido, né, gente? Porque olha só também, aqui eu tenho uma distância X dessa carga aqui, ó. Oh, caramba, apaguei sem querer. Aqui eu tenho uma distância X, ó. Mas aqui, por exemplo, eu tenho uma distância muito maior, né? Se eu tenho uma distância e eu sei que campo elétrico é K Qzão d ao quadrado, o K é constante, não vou considerar na análise. O Q é a mesma para ambas, não vou considerar na análise. A distância, quanto maior a distância, menor o campo elétrico. E menor, muito menor, porque é ao quadrado. Tá vendo? Então, quanto mais longe aqui, eu percebo que aqui está muito mais longe das geradoras do campo, então é maior. Além de que eu posso saber isso porque as linhas estão mais afastadas. Aqui as linhas estão mais juntas. Se tiver mais linhas saindo, mais intenso é. Se tiver menos linhas saindo, é menos intenso. Tá bom? Isso aqui é bem bobinho. E agora, para finalizar, o campo elétrico uniforme. O campo elétrico uniforme, para gerar ele, eu preciso de duas placas que estejam uniformemente carregadas e com sinais opostos. Por exemplo, aqui é positiva, positiva, positiva. Perceba que os maisinhos estão bem uniformemente distribuídos, mesmo que estejam bem feios. E aqui menos, 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 menos. Então, sinais opostos. Essa daqui vai sair daqui, o campo sai daqui e entra aqui. Ele sai daqui e entra aqui. Perceba que as linhas, eu estou tentando, pelo menos, fazer elas igualmente espaçadas. E elas estão, tipo assim, uniformezinhas. Tá vendo que elas estão retinhas? Isso significa que dentro aqui dessa área aqui, dentro dessa área, o campo, ele é uniforme. Ele não vai variar. Ele vai ser o mesmo. Então, por exemplo, peguei aqui. Aqui eu calculei e deu 3 newton por coulomb. Aí eu calculei aqui. Sabe quanto que vai dar aqui? Os mesmos 3 newtons. Então, em qualquer lugar desse campo, ele vai ser os mesmos 3 newtons. Por isso que ele é uniforme. Significa que ele é constante, que ele é igual, que ele não vai mudar de um ponto para o outro. Tá bom? Outra coisa. Como que eu calculo esse campo elétrico aqui? Para eu calcular, eu preciso primeiro jogar uma pedrinha aqui. Desculpa, gente, não é pedrinha não. Jogar uma carguinha Q de teste, tá bom? Vou chamar de Qzinho, né? Vocês estão com Qzinho. Qzinho. Eu sei quanto que vale essa carga, certo? Eu já sei, eu estou fazendo o teste, eu tenho que saber. Aí eu vou ver que essa carga vai sofrer uma ação aqui. Gente, perceba, vou fazer de outra cor. Ó, ela sofreu uma força elétrica aqui. O que eu posso afirmar sobre essa carga? Ela tem que ser o quê, gente? Positiva, né? Porque ó, o mais está repelindo ela, enquanto o menos está atraindo ela. Então ela só pode ser positiva. Então essa carga tem um valor, sei lá, vou chutar, tá? Chutar assim, vou criar. 5 coulombs. Então ela vale 5 coulombs, positivo, né? Não coloquei aqui, fica intrínseco. 5 coulombs. Se eu tenho a força,
posso calcular essa força por, sei lá, deu 10 newtons de força, eu já posso calcular o campo elétrico. O campo elétrico vai valer força por carga, né? Por coulomb. Então fica 5, 10 por 5, que dá 2. 2 newton por coulomb. Então calculei. Essa é a única forma que eu tenho de calcular o campo elétrico no uniforme. Por quê? Porque se eu abrir, aqui, se eu abrir a formulinha lá da força elétrica aqui no campo elétrico, eu vou ficar com Q sobre D ao quadrado. Só que esse D aqui, ele não vai variar. Ele vai ser constante. Então, eu não vou conseguir ter a diferença de distância para calcular o quanto que é. Por quê? Se eu pego esse ponto aqui, qual que é a distância dele? E aí? Você vai pegar essa distância para cá ou você vai pegar essa distância? Tá vendo que você tem duas distâncias? Só que isso não vai variar. Por quê? Porque ele é constante. Independente da distância que você pegue, isso aqui não vai variar. O D passa a ser constante. Só que não pode ser constante. Você precisa de um valor dele. Então você não consegue calcular campo elétrico usando essa fórmula. A única forma que você consegue é, se você já souber a força, e aí sim, sem abrir ela para KQQ sobre D ao quadrado, você calcula aqui, ó, sabendo a força e sabendo o quê. Geralmente, ó, escuta o que eu vou falar. Geralmente, em questão de campo elétrico uniforme, ele vai te dar o campo elétrico e vai te dar a carga, e vai te pedir a força. Por isso que geralmente você vai passar a carga multiplicando e você cai nisso aqui. Força igual a Q. Tá bom? Geralmente. Beleza? Enfim, lembre que a distância não vai variar. Se a distância não vai variar, eu não posso usar aqueles portais anti-roubos. Não sei, Gabriela. Como assim? Qual portais anti-roubos? Não sei. Talvez seja, eu não conheço. Eu não sei o que que é esses portais anti-roubos. Se eu conhecer, talvez eu possa te falar que se é ou não é. Teria que ver. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa ali. Quando colocamos duas placas, em qualquer ponto o campo elétrico tem o mesmo valor, mesmo sentido, mesma direção, né? Lembra disso, tá? Se é campo elétrico, é uma grandeza vetorial, e então tem que falar direção e sentido. Aqueles que ficam na porta das lojas, eu não sei. Pode ser que sim, mas pode ser que tenha a ver mais com campo magnético. Campo eletromagnético, que a gente vai ver quando estiver estudando magnetismo. Mas eu não sei te falar, tá bom? Tipo assim, campo elétrico e campo magnético, vocês vão ver que caminham juntinhos também. Eletricidade e magnetismo, praticamente uma só no Enem. Como o campo elétrico fosse elétrico constante, a distância da carga Q e o campo não influencia em nada. A única forma que podemos utilizar para calcular a força elétrica é essa aqui, então. Vocês têm alguma coisa? Acho que não vai ter nada, não. Então é isso. A gente pode fazer uns exercíciozinhos se vocês quiserem. A gente vê como é que foi essa aulinha aí. Posso pegar por aqui mesmo. Vocês vão ver que, tipo assim, no fim das contas, é muito fácil, porque ele te dá a grandeza. Aula de campo elétrico. Eu não peguei. Peraí, deixa eu pensar o que eu fiz. Tá. Eu fiz ele em slide, mas eu não transformei ele em foto. Peraí que eu vou transformar em foto rapidinho. Exercício de campo elétrico. Vocês gostaram, gente? Gostaram assim? Eu falo assim, vocês entenderam? Né? Gostaram, né? Vocês entenderam? Porque eu acho que é bem simples, né? É só lembrar lá daquelas questões lá de peso e tal, que fica de boa. Outros slides. Eu não fiz uma lista muito grande, porque o Enem não cobra muito isso aqui. Igual eu falei, se eu não me engano, cobrou 2 vezes só. Então, eu tive que pegar mais questões de vestibular. Então, eu não fiz muito, porque, né? Eu espero que vocês estejam fazendo questões de matemática, hein, gente? Hoje eu fiz a prova de 2016 e eu fiz para testar uma parada e eu gostei, porque eu vi que eu fiz ela com 1h30, prova de matemática. Então, dá para fazer, né? Acertei 38. Vamos lá. Numa certa experiência, verificou-se que a carga de 5 microcoulombs, já vamos começar falando um pouquinho disso aqui. Microcoulomb, Mzinho pequeno, micro. Se tivesse M grandão, Mzão maiúsculo, melhor dizendo,
Seria megacoulomb. O micro é 10 a menos 6. O mega é 10 a sexta. Tá bom? Na verdade, não é, não. Perdão. Ignore. O mega é 10 a 12. Milhão, bilhão, trilhão. Acho que. Ah, sei lá, velho. Eu esqueci. Depois eu olho. O mega eu acho que é 10 a 12 ou 10 a 15. Enfim, 10 a menos 6. Então você já bota o 10 a menos 6 e faz aqui, ó. 5 vezes 10 a menos 6. Então a carga é 10 a menos 6. 5 vezes 10 a menos 6. Colocado num certo ponto do espaço, ficou submetido a uma força de origem elétrica. Ó, ele tá me dando força. Nesse ponto, ó. Ah, eu não tô lembrando. Olha as alternativas. Newton por Coulomb, Newton por Coulomb. E ele me deu, ó. Esse aqui ele falou que é Coulomb e o outro ele falou que é Newton. Pronto, divide um pelo outro, você acha a resposta. Aí. Na camada do primeiro plano. Pronto. Então, isso aqui vai ficar aqui na tela, tá? Então você vai pegar Newton por Coulomb. É simples. 4 vezes 10 a menos 3 sobre o Coulomb, ele falou que é 5 vezes 10 a menos 6. É difícil isso aqui, velho? 4 por 5 é 0,8. 10 a menos 3 sobre 10 a menos 6, passa o menos 6 para cima somando. Então fica 10 a sexta menos 10 a terceira. Então fica 10 a terceira positivo. Ó, 10 a terceira é quilo. É quilo, tá bom? Newton por Coulomb. E 0,8, letra C, né? Cara, posso dar uma ideia pra vocês? Aprende essa parada aqui, ó. 1 metro, 1 quilômetro. O que é 1 quilômetro? Isso aqui não é 1000? Então, 1 quilômetro tem 1000 metros, tá? 1 centímetro, centímetro, certo? Então, você tem que dividir por 100. Então, 1 centímetro, 0,01. Perceba que eu dividi, tá bom? Decímetro, decímetro, divide por 10. Difícil? Milímetro, milímetro, mil, divide por 1000. Difícil? Qual mais? Hectômetro, tem outra relaçãozinha. Quilômetro, já falei, centímetro, milímetro. Beleza? É isso, cara. Sei lá, ó. Fala outra medida aí. Sei lá, não tô lembrando nenhuma, não. Enfim, é isso, tá bom? Então, quilo, 10 a terceira, que foi o que deu o resultado aqui. Aqui, ó, isso aqui é micro, tá? Micro não, é micro, tá bom? Micro é 10 a menos. Ó, vacilei, cara, tô vacilando. Perdão, gente, isso aqui é. Ai, velho, 10 a menos 3, cara. Foi mal, galerinha, foi mal. Que vacilo, mano. 5 vezes 10 a menos 3, isso aqui é menos 3. Isso aqui que é menos 6, que é micro. Isso que é micro, tá? Aí tem um nano, que é 10 a menos 9. Vacilo, eu pensei uma parada, falei outra. Foi mal aí. Vamos fazer o próximo aqui que vocês vão entender o que eu vacilei aqui, ó. Aqui, ó. 4, ó. Milinewtons, tá? Lembrei. Milinewtons. 4 vezes 10 a menos 3 newton. Tô vacilando mesmo. Ó. Tá. Uma carga elétrica foi sujeita a uma força elétrica de 4 vezes 10 a menos 3 newtons. Ao ser colocada num campo elétrico, o campo elétrico dele vale 2 K vezes 10 a terceira Newton por Coulomb, tá? Lembra que eu te falei, isso aqui te fala a resposta, ó. O valor da carga é Q, então ele quer o Qzinho, tá? Microcoulombs, ó, microcoulombs. Micro, isso aqui é micro. Micro é 10 a menos 6. Eu falei micro disso aqui, mas isso aqui é mili. Mas eu falei certo e coloquei o 10 a menos 6 certo, mas aqui é mili, né? Então, se ele me deu o campo elétrico, olha como dá para você fazer sem lembrar da fórmula. Ele quer o C, e aqui ele te deu o C. Então você vai botar isso aqui, 2. Assim, ó, eu faço assim quando eu não sei a fórmula, tá? Ó, aqui é Newton e aqui é Newton. Beleza, eu preciso cortar o Newton para ficar só o C, né? Então eu posso pôr 2 Newton por Coulomb, faz assim na fração, ó.
por Coulomb. Se eu quero cortar o Newton, eu vou multiplicar por isso aqui, ó. Só que se eu multiplicar assim, fica Newton quadrado. Então eu posso inverter. 1 sobre 4 vezes 10 a menos 3 Newton. Aqui é 2 vezes 10 a terceira, né? Então assim no Enem ano passado. Perceba que o Newton vai cortar com o Newton de cá. E aí me sobra 1 sobre Coulomb. Aí eu inverto de novo e eu acho o Coulomb. Tá? Essa é uma forma de fazer. Qual que é a outra forma? Lembrando da formulinha, né? Campo elétrico é força sobre carga. Então, você quer carga? Então, você passa esse aqui multiplicando e volta o campo elétrico dividindo. Então, carga é força sobre campo elétrico. A força ele te deu, que é 4 vezes 10 a menos 3. E o campo elétrico ele te deu, que é 2 vezes 10 a terceira. 4 por 2 dá 2. 10 a terceira vai para lá negativo. Então, soma com aquele menos 3 lá. Menos 6. Se ele quer em microcoulomb, perceba que 10 a menos 6 já é o microcoulomb. Então, eu posso tirar isso aqui, transformar isso no microcoulomb e já está em coulomb. Então, resposta é 2. Tá bom? Espero não ter sido confuso. Vou fazer essa 3 aqui de um jeito mais... usando a fórmula mesmo, para não ficar confuso. Mas perceba, ó, se ele quer Newton Coulomb, e ele te deu aqui ó, o Newton e o Coulomb. Usando esses dois, você precisa de quê, então? Você precisa dividir por metro ao quadrado e multiplicar por Coulomb, que aí você tira isso e fica Newton por Coulomb, entendeu? Mas, enfim, vamos deixar para lá, vamos fazer do jeito que a gente aprendeu. Uma carga elétrica tal, o que ele quer? Ele quer o campo elétrico. Campo elétrico é força sobre carga. Mas eu sei que isso aqui não vai dar, por quê? Porque se ele me deu o K, é porque eu vou precisar abrir essa fórmula aqui, ó. Então, o campo elétrico abrindo fica KQ Q sobre D ao quadrado Q. O Q vai embora, fica KQ sobre D ao quadrado, beleza? Então, volta naquela formulinha lá. K, Qzão sobre D ao quadrado. O K ele te deu 9, vou fazer aqui embaixo, 9 vezes 10 a nona. O Qzinho ele te deu 6 microcoulombs, lembra de pôr 10 a menos 6. E o D, ele te deu em centímetros. E aqui está em metros, ó. Então você precisa transformar em centímetro. 30 centímetros, ó. Centímetro para metro, igual eu falei, divide, né, por 100. Então 30 dividido por 100. Mas é ao quadrado, né? Então você bota ao quadrado aqui, ó. Isso aqui vai dar o quê? 30 ao quadrado. 3 ao quadrado dá 9. O 0 ao quadrado é 0, 0. O 100 ao quadrado é o 100 repetido os zeros. Beleza? Aí você corta esse zero aqui, corta esse zero aqui. Fica 9 sobre 100, que é a mesma coisa que 0,09. Beleza? Ou, como tem um 9 aqui em cima, eu vou fazer isso aqui, ó, para cortar, ó. Vezes 10 a menos 2. Isso aqui eu vou ensinar vocês na próxima aula de matemática, tá? É potência de 10. Então, ó, posso cortar esse 9 aqui. Val. Fica 6. Espera aí que deu errado. Aqui é 6, 30. Esqueci de alguma coisa? Ah, não, é aqui, ó. Eu tô olhando esses gabaritos aqui, é aqui, ó. A resposta é 6 aqui. 6 vezes 10. Não, até tomei um susto. O menos 2, ó. 9 menos 6, 3. O 2 vai para lá positivo. 3 mais 2, 5. 6 vezes 10 é a quinta. Newton por Coulomb. Assustei, eu olhei isso aqui e falei, uai, por que tá dando errado? Beleza? Agora tá na hora do intervalo. Essa questão de base 10, gente, tem gente que tem dificuldade e é normal. Eu tinha muita dificuldade até o ano passado. Eu vou ensinar vocês na próxima aula de matemática, que se eu não me engano é amanhã, tá bom? Então, por favor, assista a aula de amanhã. Eu vou falar de potência, aí vou falar de radiciação, vou falar de potência de base 10, que o Enem ama, que é notação científica. E aí a gente vai falar de função exponencial. Vou tentar falar tudo na mesma aula, mas eu acho que não vai dar. Provavelmente vou precisar de 2 aulas. Beleza? Aí se eu deixo vocês fazerem aí, ó. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Se eu não me engano, são 10. Deixa eu ver aqui. São 10. Lembrem de olhar a unidade de medida, tá bom? Lembra desse termo do micro? Eu confundi ali o micro com o mili, mas faz parte, corrigir a tempo. Então interromper a gravação.
E é por isso, por hoje é isso.